pessoal, bem-vindo à aula de indexação em NumPy Arrays. Basicamente nessa aula nós vamos estar tratando sobre métodos que a gente tem para puxar as informações que a gente realmente quer em nossos arrays. Tá? Basicamente o NumPy ele usa a mesma lógica que a gente já viu em listas. Nós vamos tratar isso aqui com um pouco mais de calma agora, porque isso aqui é extremamente relevante para NumPy e futuramente para pandas e enfim. Vamos começar definindo um array qualquer aqui, que ele vai ser criar ele com np.arrange de 0 a 30, pegando de 3 em 3. Opa, desculpa, tinha que dar primeiro o import. Não se esqueçam disso, tá pessoal? Import numpy as np. O código já rodou. A gente conseguiria... Opa, copiei errado aqui. Agora a gente pode criar o nosso NumPy Array. Então vou criar do 0 ao 30, de 3 em 3. Rodei. Então, se eu visualizar, a gente tem esses valores aqui. Tá? A forma mais fácil de a gente estar puxando valores que a gente tem interesse através do índice deles. Tá? Da mesma forma como a gente tinha em lista, a gente pode estar utilizando a notação de duas chaves, dois colchetes, aliás, para puxar o número que a gente quiser. Então, uma forma mais básica, a gente pode pegar, por exemplo, um elemento passando como parâmetro dentro dos colchetes o índice do cara. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, o 9 está localizado na posição 0, 1, 2, 3. Passo 3. Tá aí, conseguimos o 9. Tá? Outra forma que a gente tem de puxar, a gente pode estar puxando múltiplos elementos do meu array. Então, a gente pode colocar o índice, onde a gente quer começar a fazer a puxada, e o índice final, onde a gente quer parar. Lembrando que ele vai puxar os elementos 2, 3 e 4. Ele não puxa o elemento 5. Tá? Então a gente puxou o elemento de índice 2, que é o 6, até o elemento de índice 4, que é o 12. Tá? Essa é uma forma de a gente puxar múltiplos elementos. Outra forma que a gente pode estar utilizando é utilizando o 2 pontos e depois disso algum número. Então, se a gente não coloca nada antes dos 2 pontos, o Python entende que a gente está tentando obter todos os elementos desde o 0. Tá? Então aqui eu vou puxar todos os elementos até o elemento número 5, sem incluir o 5. Então tá aí, puxei 4 elementos, aliás 5 elementos, dado que o 0 está incluso. Então, elementos de índice 0, 1, 2, 3 e 4. Da mesma forma como a gente viu aqui em cima. O mesmo vale também caso a gente decida colocar alguma coisa antes dos 2 pontos. Por exemplo, elementos iniciados no índice 2, dessa vez a gente está incluindo 2, que é o 0, 1, 2, estamos incluindo o 6, vamos puxar até o 27. Então tá aí, do 6 até o 27. Então, essa é a forma que a gente tem de estar extraindo sub-arrays de um array maior, tá? E podendo estar tratando esses dados aqui. Uma coisa interessante que a gente pode estar vendo também é que essas extrações não necessariamente são apenas para visualização de dados, a gente pode estar alterando dados no nosso array da mesma forma. Então, se eu disser que eu quero que todos os arrays do índice 2 até em diante sejam igual a 100, a gente consegue isso com essa linha de código aqui. Isso pode ser visualizado novamente, que eu consegui fazer a alteração dos dados. Opa, agora eu vou ter que colocar o array inteiro para visualizar a minha resposta. Então tá aí. Consegui alterar todos os elementos em diante para o valor 100. Tá? Vamos começar agora falando sobre arrays bidimensionais. Isso vale da mesma forma para arrays bidimensionais. Tá? Então vou criar aqui um array dimensional, vou criar um np.arrange até o 50. E aí isso aqui vai me retornar um array de 0 até 50, tá? De um vetor de 0 até 50. Eu vou dar um reshape nele, passar como parâmetros 5 e 10. Então se eu executar aqui, eu tenho um array de 2 dimensões. Lembrando que a gente pode estar visualizando qual o tamanho desse array utiliza procurando o parâmetro shape dele. Tá aí, é um array de 5 linhas por 10 colunas. E a gente pode estar querendo obter slices desse array. A gente usa o termo slices para fatias, tá? São fatias que a gente consegue desse array de duas formas. Primeiro, eu posso utilizar a notação de 2 colchetes ou a notação de um só colchete. Deixar claro que a notação de um só colchete é a notação mais simples, mas vou primeiro ensinar para vocês como é que a gente faz a notação de 2 colchetes para depois simplificar. Então, primeiro colchete, nós vamos passar as informações do que a gente quer nas linhas. Tá? Então, a gente tem as linhas aqui. Se eu quiser, por exemplo, até a terceira linha, eu posso dar 2 pontos e indicar que eu quero parar na linha de índice 3.
desculpa, porque ele novamente inicia em 0. Tá? E aqui eu vou estar passando todos os elementos das colunas. Então, tendo feito isso, consegui puxar essa extração aqui, como vocês podem ver. Então, o primeiro colchetes ele faz menção às linhas, o segundo faz menção às colunas. E usar essa notação aqui é o equivalente a fazer isso daqui, sem não passar nenhum parâmetro. É a mesma coisa. Se a gente quisesse todas as linhas e aplicar uma regra diferente para as colunas, a gente teria que ter essa especificação antes aqui. Tá? Então, avançando. O que mais que a gente pode estar vendo? Vamos fazer uma definição aqui no Python. Vamos fazer com que esse meu array aqui, eu crie um array 2. Tá? E eu vou dizer que esse meu array 2 ele é igual até a terceira linha do meu array 1. Tá? Então vocês podem ver aqui o meu array 2. Ele é igual esse slice do array 1. E se eu rodar ele aqui, o array 1 ele segue sendo igual. Supor que se eu fizer qualquer alteração nesse meu array 2 aqui, e disser que todos os elementos dele são iguais a 100, o que eu espero encontrar? Eu espero encontrar um elemento onde todos os elementos são iguais a 100, exatamente como eu tinha feito anteriormente aqui. O curioso dessa definição é que se eu vim no meu array inicial, ele também foi alterado. Mesmo eu tendo especificado aqui que essa operação eu gostaria de ter feito apenas no meu array 2. O que acontece, pessoal? O Python, quando você cria uma definição como essa, ele cria o array 2 e ele estipula que o array 2 é uma referência a esse slice do array 1. Ele não copia os valores desse array para esse cara daqui, ele apenas aponta. Então, qualquer alteração que tu fizer no array 2, na verdade, está alterando em quem ele aponta, ou seja, no array 1. Então, isso é muito importante e vocês vão acabar... Eu, pelo menos, quando comecei a trabalhar com isso, errei muitas vezes códigos por não entender esse conceito do Python. E uma forma que a gente tem de tratar esse problema e evitar que esse tipo de coisa aconteça, a gente pode fazer aqui a mesma definição, só que a gente utilizar um método chamado copy. Ou seja, o copy dessa vez, a gente está realmente criando um array diferenciado, e aí sim eu posso estar alterando valores dele, e visualizar, sem alterar o meu conteúdo original. Tá? Por que o Python faz isso? Porque o NumPy é uma biblioteca feita para conseguir tratar de forma eficiente grandes quantidades de dados. Tá? Então, se ele ficasse fazendo automaticamente cópia de tudo de todos os valores que a gente tivesse, todas as matrizes que a gente estivesse solicitando para ele, provavelmente ocorreriam eventualmente erros de memória. Tá? Então, esse é o motivo na qual o Python faz essa associação. Vamos falar um pouco mais aqui sobre indexação de arrays de 2 dimensões. Vamos voltar para o nosso array qualquer aqui. Então, falei para vocês agora há pouco sobre indexação de dois colchetes. Tá? Vamos voltar agora e falar com uma outra forma que a gente pode fazer isso. A gente pode estar utilizando notação de vírgula, na qual ela só usa um colchete. Então, nós vamos colocar uma vírgula para separar todas as fatias que a gente quer tirar de linha, ou regras que a gente quer utilizar para encontrar fatias na linha daquele array de 2 dimensões, e após a vírgula, nas colunas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu quisesse, por exemplo, encontrar todos os elementos entre a linha 1 e 3, supondo que a gente quisesse essas 3 linhas aqui, a gente especificaria aqui de 1 até o 4, tá? E se eu quisesse obter da 5 em diante, poderia colocar um 5, 2 pontos. Tá? Então tá aí, consegui aquele slice que ele vai conter 3 linhas e 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Só que pode ser que não fique muito claro para vocês, porque em geral ele é um conceito um pouco mais complexo, essa anotação de slice, de fatias. Tá? Mas é muito importante que vocês tenham claro como executar esses fatiamentos, porque isso aqui é muito importante na tratamento de dados. Tá? Eventualmente pode acabar encontrando problemas no dia a dia. Eu encontro, acho que eu já comentei com vocês que eu trabalho com utilização de Big Data para mercado financeiro. E eventualmente tem mercado financeiro arrays gigantescos, série de cotações e de negócios de ativos ao longo de 3 ou 4 anos que chegam a ter 200 milhões de linhas. Então é importante a gente voltar e saber tratar de forma correta esses dados, saber como utilizar esses
esses slides, porque daqui a pouco a gente não consegue estar utilizando, extraindo as informações que a gente realmente tem interesse nos dados. Tá? Então, essa notação aqui é muito importante. O NumPy é muito eficiente em tratamento de grandes dados. Então, eventualmente, você vai acabar encontrando problemas em usar o Pandas, que é a biblioteca que eu vou estar tratando no próximo capítulo, na próxima sessão. Então, dominem bem o NumPy, tá, pessoal? Isso aqui é extremamente importante para caso tu queira realmente te aprofundar nessa área de Data Science e Big Data. Essa notação por si só, ela é importante, mas existem outras formas de estar extraindo dados dos teus arrays. Eu acredito que a notação seguinte, que eu vou estar ensinando, ela, na verdade, ela é até um pouco mais útil. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem esse mesmo array aqui, tá? Esse array grandão, e eu posso fazer operações, posso comparar esse meu array com outras coisas, fazer operações lógicas com ele. Então, por exemplo, posso estar perguntando aqui quando que esse array é maior que 50. Se eu rodar isso aqui, ele me retorna um array só de verdadeiros ou falsos. Tá? Eu posso estar definindo uma booleano com essa informação e estar utilizando esse booleano na hora de fazer o slice. Como assim? Em vez de passar aqui uma notação de vírgula ou dois colchetes ou regras que eventualmente não me fazem sentido, eu posso estar passando esse array de booleanos, e é importante que esse array de booleanos encaixe no tamanho desse cara daqui, os dois têm que ter o mesmo shape, para conseguir extrair arrays onde essa regra aqui foi cumprida. Tá? Então isso aqui é muito importante no tratamento de dados, porque eventualmente tu quer extrair só algumas informações daqui de dentro. Então tu consegue fazer esse slice utilizando a notação de booleano, tá? Então eu sugiro que vocês criem alguns arrays daqui, alguns arrays quais quiser, e comecem a brincar um pouco com isso, tentem extrair valores que façam sentido para vocês. Vou dar um exemplo, tá? Para a gente exercitar um pouco isso. Vamos criar aqui um último array. Novamente vamos utilizar o space. De 0 a 100 eu quero 30. Aí eu tenho esse cara daqui. E vocês podem ver que esse cara daqui é um vetor de uma só dimensão. Tá? Então, como ele tem 30 elementos, eu vou dizer que eu vou dar um reshape nele. Novamente, é importante que a multiplicação dos elementos do teu reshape, a multiplicação dos dois dê o tamanho do teu array. Senão vai dar um erro no Python. Tá? Então, o meu array agora é um array de 2 dimensões, de 3 linhas por 10 colunas. Tá? Se eu visualizar esse array aqui, eu posso querer, por exemplo, extrair os valores que estão contidos na... Vamos lá, aqui está um pouco difícil de ver, tá? Mas vocês podem notar onde é que a gente tem a troca de linha, onde a gente tem outros colchetes aqui dentro. Então, vamos supor que a gente queira extrair os valores 6.89, 41, 75. Vocês podem ver que eles estão localizados na segunda coluna. Tá? Vamos supor que a gente queira só esses dois, na verdade, esse e esse. Então a gente tem a linha 0 e a linha 1. E a gente quer puxar valores que estão na coluna de índice 2. A gente pode estar fazendo da seguinte forma. Então, 0 a 2. A gente quer iniciar em 0 e terminar o 2, lembrando que o 2 não está incluso. E queremos puxar a terceira coluna, que é a coluna de índice 2. Tá aí. Puxamos o valor 6.89 e 41.37. Então, exercitem um pouco mais isso. Tá? Lembrando que qualquer dúvida sobre isso, vocês podem estar perguntando no fórum. O notebook ele contém algumas explicações a mais sobre indexação, sobre extração de dados. Eu acredito que na sessão de exercício as coisas vão ficar um pouco mais claras para vocês, tá, pessoal? Até a próxima aula.